Fazer um voto é barganhar com Deus? É bíblico você fazer um voto a Deus? Essa foi a pergunta enviada aqui no canal por um inscrito. Se você quer saber mais do que a Bíblia nos ensina, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Seja muito bem-vindo ao nosso canal de teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala de assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje vamos falar sobre fazer um voto é barganhar com Deus? É bíblico fazer um voto a Deus? Antes, porém, você que assiste o nosso canal e ainda não se tornou membro, o que você está esperando? É muito rápido, é muito fácil, é muito simples. Se inscreve aí no nosso canal, ative as suas notificações, ative o sininho, fazendo assim, todas as vezes que tiver um vídeo novo, você será o primeiro a ser notificado. E você também vai estar nos ajudando a trazer mais conteúdos aqui para o canal. Então vamos lá, o que você está esperando? O voto ou propósito com Deus é um tipo de promessa que expressa uma oferta de gratidão por algo que Ele concede, que Deus nos concede. Atualmente as pessoas usam a designação propósito com Deus como equivalente ao voto que é mencionado na Bíblia. Nos tempos bíblicos, o voto não era uma exigência na lei, portanto, era opcional. Mas, uma vez que o voto foi feito, seu cumprimento era obrigatório. Quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, o que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Na vida religiosa de Israel havia uma estreita conexão entre os votos e as ofertas pacíficas. Eu preciso falar isso para você, porque as ofertas pacíficas também na Bíblia são chamadas de ofertas de comunhão, ofertas de aliança, ofertas de paz e sacrifícios pacíficos. Os israelitas foram instruídos a apresentarem ofertas pacíficas ao Senhor. Entre os capítulos 3 e capítulo 7 do livro de Levíticos estão registradas todas as regulamentações desse tipo de sacrifício. E dentro do contexto de ofertas pacíficas, haviam ofertas de votos, ofertas de ação de graças e ofertas voluntárias. As ofertas pacíficas consistiam num sacrifício oferecido por alguém que celebrava uma bênção recebida ou por alguém que buscava a bênção de Deus. As ofertas pacíficas podiam ser oferecidas com a finalidade de enfatizar uma oração, um voto, ou um pedido, ou uma forma de gratidão a Deus por uma oração que foi atendida. Ou mesmo como o simples gesto de ser grato a Deus, uma forma de gratidão sem estar ligado a um voto específico. Portanto, as ofertas pacíficas, elas serviam para enfatizar pedidos e súplicas ao Senhor, como também para expressar gratidão por elas por causa das bênçãos que foram atingidas. Em outras palavras, esse tipo de oferta era uma oferta de gratidão. O indivíduo recebia uma bênção, uma dádiva do Senhor e ele já logo ia ofertar a Deus. De forma contextual, parece que comumente os votos eram acompanhados por uma oferta pacífica. Você está vendo isso? Tanto no momento em que fossem feitos, quanto depois, quando foram atingidos. Então não era raro que um sacrifício pacífico fosse utilizado como cumprimento de um voto que foi feito ao Senhor. Por isso, existem referências no Pentateuco, na lei de Moisés, sobre a regulamentação do voto para os israelitas. Levítico capítulo 7, verso 16, verso 18, Levítico capítulo 22, capítulo 27, Números capítulo 15, do verso 1 ao 10, e Deuteronômio capítulo 12. A Bíblia mostra também diversos tipos de votos. Considerando todas as referências bíblicas acerca dos votos ou propósitos com Deus, é possível perceber pelo menos alguns tipos básicos de votos. Por exemplo, Jacó foi um exemplo de um voto a Deus.
Gênesis capítulo 28, do verso 20 ao 22, diz assim: E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Havia também os votos ou propósitos de abstinência. Tudo isso é relacionado ao intuito do desejo do coração do homem em agradar a Deus, em ser grato a Deus. Ao invés da pessoa prometer fazer uma determinada coisa, ele prometia abster-se de algo, como o chamado voto nazireu. Por exemplo, combinava a abstinência, a abnegação e dedicação a Deus. Quando Jacó fez um voto a Deus, por exemplo, ele pediu por proteção, ele pediu por provisão e prometeu adorar a Deus e pagar o seu dízimo de tudo que lhe fora concedido. Gênesis capítulo 28, verso 20 em diante. Mas o voto de Jacó pode ser o exemplo de um voto do tipo voto barganha. Isso porque Deus já havia se revelado a ele em sonho e lhe prometido proteção, provisão e bênção sobre a sua posteridade. Mas Jacó usou as promessas incondicionais que Deus lhe havia feito como um tipo de chantagem a Deus. Basicamente, ele quis deixar claro que se Deus cumprisse o que lhe havia prometido, então ele iria reconhecê-lo como Deus. Vale lembrar que Jacó fez esse voto no início da sua caminhada de fé. Mais tarde, lá no Val de Jaboque, foi quando ele realmente teve um profundo encontro com Deus, o que transformou a sua vida completamente. Parece que nessa fase de sua vida, Jacó ainda era um iniciante na fé. A gente chama de neófito, um iniciante na fé. Mesmo que ele talvez não fosse, mas ele usou da imaturidade espiritual para barganhar com Deus. Certa vez, um irmão me perguntou aqui na igreja: pastor, quebrei o voto que fiz com Deus, e agora, o que vou fazer? Olha, no que se refere a propósitos ou votos que fazemos diante de Deus, é bom lembrar as palavras do sábio Salomão, quando ele disse em Eclesiastes capítulo 5, verso 5. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Isso porque a Bíblia é bem clara quando diz que devemos cumprir com a nossa palavra e sermos bem claros em nossas posições, em nossa atitude, na nossa palavra, ainda mais perante Deus. Mateus 5,37 diz: Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Isso nos mostra que devemos pensar muito bem antes de fazer um propósito com Deus. Devemos avaliar com sabedoria a situação antes de assumir então um compromisso com Ele. Votos não são moedas de troca com as quais obrigamos Deus a nos dar as bênçãos. Antes, são ferramentas de adoração. Eu quero ratificar isso aqui, eu quero corroborar isso aqui. Os nossos votos, eles são ferramentas de adoração a Deus e busca de maior proximidade com Ele. Por isso, devemos ser vistos com respeito. Muitas pessoas, na ansiedade de buscar uma bênção de Deus e sem pensar muito se tem ou não condições de cumprir um determinado voto, vão fazendo por aí propósitos de forma impensada. O que ocorre é que acabam passando por problemas, pois não conseguem cumprir o que prometeram diante de Deus. Nesse caso, é melhor não fazer algum voto, para depois não poder cumpri-lo. Mas não podemos negar que mesmo alguém que pensou bem em um voto que fez, nesse caso ele pode até por algum motivo acabar quebrando esse voto. Então, o que fazer? Nesse caso, como devemos proceder caso a avaliação, a intenção, houve uma quebra de voto? No seu caso, por exemplo, se você é uma pessoa que já quebrou o seu propósito 1, 2, 3 vezes,
Você deve estar perguntando: meu Deus, o que vai acontecer? Por que isso aconteceu? O que será de mim? Será que foi um desleixo da sua parte ou foi algum imprevisto? De qualquer forma, eu creio que o melhor a fazer diante de um propósito quebrado é pedir perdão a Deus e retomar o propósito com mais afinco, com mais cuidado, a fim de cumpri-lo diante de Deus. Se o seu propósito foi de 30 dias, por exemplo, e você falhou 3 dias, acrescente então mais 3 dias e siga à frente do seu propósito com Deus. Deus conhece o nosso coração e abençoará, preste atenção nisso, Deus abençoará aqueles que o tratam com temor e tremor. Agora, existe um caso bem complicado na Bíblia de voto, e eu quero explicar isso para você. É o caso do voto de Jefté, que foi um voto bastante complicado de se entender. Juízes capítulo 11, versos 30 e 31 diz o seguinte: E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Se o Senhor lhe concedesse a vitória sobre os amonitas, Jefté prometeu oferecer em holocausto ao Senhor a primeira coisa que saísse ao seu encontro, vindo de sua casa. Olha que absurdo! Então, quem é que lhe saiu ao encontro? Sua filha. E ao vê-la, ele lamentou profundamente porque havia feito uma promessa a Deus. Teólogos e biblicistas discutem que, de fato, Jefté não só votou que sacrificaria, como cumpriu na íntegra o que prometeu. A Bíblia de Estudos Genebra, por exemplo, ela faz o seguinte comentário a respeito da passagem em questão. Jefté derrotou os amonitas, mas durante a batalha fez um voto precipitado ao Senhor, com base no qual foi obrigado a sacrificar sua filha querida como holocausto. Ao contrário dos deuses pagãos, Deus não deveria ser adorado com sacrifícios humanos. Anote isso. Deuteronômio capítulo 32, Salmos 106. O voto imprudente de Jefté mostra como lhe faltava fé para liderar sua casa, porque não havia estabelecido uma regra, um padrão diante de Deus. Ele apenas agiu de forma impetuosa. Deus jamais deixou claro que ordenou sacrifício e aceitou sacrifícios humanos. Jeremias capítulo 19, verso 5. Porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhe ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Em outras palavras, Deus disse: que loucura é essa que vocês estão fazendo? O voto de Ana. O voto de Ana é um dos mais conhecidos da Bíblia. Ela era uma mulher estéril, Ana era estéril. Porém, ela suplicou a Deus, ela rogou a Deus, ela clamou a Deus para que ele lhe concedesse o milagre de poder gerar um filho. Então, ela prometeu dedicar esse filho ao Senhor. Deus ouviu a sua oração. E Ana foi a mãe do profeta Samuel. Samuel foi uma das pessoas mais importantes da história de Israel. Além de ser um dos grandes profetas do Senhor no Antigo Testamento, Samuel foi sacerdote e último juiz de Israel. Depois do nascimento de Samuel, Deus permitiu que Ana também tivesse outros filhos. Os votos a Deus feitos por Davi e Absalão. Outro caso interessante é o voto de Davi com respeito a Absalão. O rei Davi foi outro que fez um voto ao Senhor. E em um desses votos, ele demonstrou toda a sua devoção, ele externou a sua dedicação ao Senhor. Ele prometeu não descansar até que a Arca da Aliança retornasse a Jerusalém. Muito diferente do voto feito por seu pai, Absalão também tentou fazer um propósito com Deus. Ele quis fazer um acordo com o Senhor, visando o trono do seu pai, visando o trono de Israel. Ele se comprometeu em adorar ao Senhor, caso lhe fosse concedido ocupar o lugar de Davi. Esse é um exemplo claro de um voto ilícito feito sob as bases do egoísmo. Agora, muito cuidado, porque existem votos ou propósitos que Deus rejeita.
A verdade é que hoje em dia a maioria das pessoas realmente não entendem o que é um voto correto diante de Deus. E essas pessoas veem nos votos ou nos propósitos com Deus um meio de pura chantagem e barganha. Precisamos ter cuidado com isso. Elas ficam prometendo dar isso ou aquilo, se Deus em troca lhe conceder outra coisa. Por esse tipo de voto feito por Absalão, que nós acabamos de citar anteriormente, é o mais comum hoje entre as pessoas. Tentar barganhar com Deus em troca de uma oposição, em troca de um benefício. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor, porque morando eu em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Absalão foi para Hebrom com permissão de seu pai, o rei Davi, mas ele o fez com um falso pretexto para comandar de lá os seus emissários. E ele preparou esses homens e ao seu sinal, ao som de trombetas, eles deveriam ser proclamados, eles deveriam proclamar Absalão como o rei de Israel. Eles diziam: Absalão reina em Hebrom, Absalão reina em Hebrom. Por que Hebrom? Esse jovem Absalão, ele sabia que no seu contexto histórico, Hebrom estava ligada com a monarquia de Israel. E foi nela que seu pai foi coroado rei, segundo Samuel capítulo 2, verso 4 e segundo Samuel 5:3. E que o seu reino, ele durou ali 7 anos e meio. Absalão tinha consciência de que havia uma parte de Judá, um sentimento muito especial por Hebrom, por aquele lugar. Era algo estratégico, era uma posição estratégica e ele buscava apoio naquela região. Ele fez um convite especial para 200 pessoas, escolhidas a dedo, que eram de influência, mas não sabiam de nada o que estava passando. E levou também um dos conselheiros do rei Davi, Aitofel. Desse modo, estava montando todo um projeto, todo um esquema de conspiração contra o seu pai. Agora vem a pergunta que não quer calar: podemos fazer ou não propósitos ou votos a Deus? Sim, podemos fazer. Não há problemas em fazermos votos ou propósitos com Deus. Apesar de que Ele conhece as nossas necessidades, sem que precisemos lhe pedir algo, porque Deus é onisciente, é parte da sua deidade, é parte dos ones de Deus, Ele também nos incentiva a colocar diante dele toda a nossa petição pela oração, através da súplica e com ações de graça. Então, como expressão de nossa total dependência dele e completa gratidão por suas obras, podemos sim fazer votos ao Senhor. Mas jamais o voto ou propósito com Deus deve ser visto como uma moeda de troca, como uma moeda capaz de comprar o seu voto. Aliás, tem gente que faz determinados votos ou propósitos de abstinência, por exemplo, pensando que estão impressionando a Deus com seu sofrimento. Isso é errado. Tudo que Deus nos concede não é por nossos méritos ou porque merecemos, mas por sua graça e por sua infinita misericórdia. Um voto ou propósito aceitável diante de Deus não pode ser feito com base em nossos desejos egoístas e pecaminosos. O verdadeiro voto ou propósito com Deus não tem como finalidade máxima a satisfação da soberba ou da vaidade humana. Então, não existe base bíblica para defender o voto do carro novo, o voto da casa própria, o voto do emprego bem remunerado e por aí vai. Se Deus nos concede tais bênçãos, é porque Ele cuida de nós e não porque provamos o nosso valor a Ele. O voto ou propósito correto biblicamente é aquele que tem como principal objetivo trazer glória a Deus e contribuir com o seu reino. Além do mais, nesse tipo de voto ou propósito com Deus, o pensamento de gratidão sempre deve ser mantido. Então, todas as vezes que você fizer um voto a Deus, faça-o em forma de gratidão pelo cuidado divino. O cristão
se compromete em dedicar-se cada vez mais a Deus e envolver-se com a sua obra. Eu acredito que o maior voto que nós fazemos ao Senhor é quando nós nos dedicamos à sua obra, ao trabalho e ao serviço do reino. Esse tipo de voto ou propósito com Deus jamais afrontará os princípios bíblicos. Tá aí para você a nossa explicação se podemos fazer um voto a Deus e como fazer um voto a Deus. Espero que tenha gostado e você já sabe o que fazer. Se inscreve aqui no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações. Lembrando que toda semana temos um vídeo novo aqui no canal para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo no seu coração. Tchau, shalom. Naim lehakir lehitraot.